Três irmãos e um primo fundaram em 1966 o Grupo Etnográfico de Ariosa, em Viana do Castelo. Os fundadores foram Alberto, José e Eugénio Rego e o primo Eugénio Alves. Alberto, hoje com 72 anos de idade, já leva 45 anos à frente do grupo como diretor. Conta à Rádio Alto Minho que a sua paixão pelas danças e pelos trajes tradicionais de Viana nasceu na juventude, num tempo em que a ameaça da guerra pairava na vida de muitos jovens. Foi em 1966. Nós vamos à AFIF, o verão, talvez em julho, Santo António em AFIF, vamos à AFIF e assistimos a um espetáculo do grupo da AFIF, que então existia, esse espetáculo dirigido por Pedro Almeida Melo, e aquilo marcou-nos. Pedro Almeida Melo era realmente uma figura marcante. Vamos à FIFA, assistimos ao espetáculo, marcou. E começámos a interrogar-nos, olha que coisa engraçada e não sei o quê, na Ariosa não se faz nada. Logo a seguir, houve as festas de São Mamede, que eram normalmente em setembro. E fomos para São Mamede. E não é que nos juntámos os rapazes e as raparigas da época, e estava lá o altifalante, a grafonova estava lá. E nós juntámos-nos lá, e o que aconteceu foi que começámos a dançar. Achámos piada aquilo, começámos a dançar, mas ninguém tinha noção do que era efetivamente a dança tradicional, nem quais eram as modas da Ariosa, se é que havia, portanto, não sabíamos absolutamente nada, mas o bichinho manteve-se. E começámos a falar uns com os outros. Foi muito engraçado, esta história é muito engraçada, nós falávamos com os outros. E nós estávamos numa fase de grande preocupação e que tinha a ver com a tropa também. Ou seja, nós precisávamos estar ocupados para não pensarmos que íamos para a guerra. Porque não sabíamos se íamos, se víamos. Portanto, esta história da guerra a nós marcou-nos muito. A minha geração foi muito marcada exatamente por isso. Alberto Rego criou, com os irmãos José e Eugénio, e com um primo também, Eugénio, o Grupo Etnográfico de Ariosa, que tem no seu emblema o búzio, que significa o mar, a espiga, símbolo da Veiga da Ariosa, e a pinha, que simboliza o monte. O primeiro instrumento foi um bandolim, que ainda hoje está exposto na sede do grupo. A primeira atuação fora de Viana foi em São Martinho da Gandra, em Ponte de Lima, e como o primeiro diretor, Branco Moraes, que mais tarde foi presidente da Câmara de Viana do Castelo. O Branco Moraes dá, efetivamente, uma dinâmica ao grupo muito interessante. O grupo consegue fazer algumas situações muito interessantes, mas atenção, nós vivíamos num tempo onde ainda estava muito fresca duas coisas. Uma era a ideia de que estas coisas dos reis podiam ser contra a Igreja e, portanto, a Igreja andava aqui um bocado sem saber onde é que isto ia parar, porque não havia, digamos, esta montanha de grupos que hoje há aqui na nossa região, havia muito menos. Portanto, tínhamos o problema da Igreja e, portanto, que de vez em quando fazia as suas comentários e tal. E tínhamos outro problema que era marcante e tinha influência nisso, que tinha sido aquilo que tinha acontecido em Santa Marta, com o rancho Santa Marta na ida ao Brasil, e que apareceu algumas raparigas grávidas e tal, enfim, pelo menos ao pai, uns falatórios, e portanto os ranchos eram para ser utilizados por outras vias e tal, portanto havia outros amores que se apanhavam pelo meio. Portanto nós nascemos nesse tempo. Alberto Rego foi, entretanto, chamado para a tropa e lá ficou por 4 anos. Acabou também por ir para a África, onde esteve 27 meses. Só regressou às danças e assumiu a direção do Grupo Etnográfico de Ariosa em 1976. Recordo-me exatamente que eu fui nos princípios de 1976, eu comecei a dirigir. O primeiro espetáculo que eu dirijo como diretor do grupo foi no dia 1 de junho, no Dia Mundial da Criança. É o primeiro espetáculo que eu dirijo, já como diretor do grupo, com um grupo muito... Porque, entretanto, passou por uma comissão administrativa, ou seja, 3 jovens de então que estavam a administrar, mas realmente o grupo passou por um mau bocado. O grupo estava ativo, mas não tinha, digamos, uma atividade regular e portanto, não havia um líder, um motivador. A liderança de Alberto Rego no Grupo Etnográfico de Ariosa já dura há 45 anos. As danças e cantares e o traje vermelho de Ariosa já correram mundo. Nós temos que favorizar o mais vermelho dos vermelhos à vienesa. Isto foi Cláudio Basto que o disse. Mas Dom António da Costa disse uma coisa ainda mais interessante, em 1870 e tal. O mais caprichoso e notável
Em 54 anos de existência, o Grupo Etnográfico de Ariosa perdeu a conta aos países onde atuou. Eu conheço 50 e tal países, enfim, estive lá várias vezes, muitos estão lá várias vezes. Falarmos da Agrigento, eu já estive 5 vezes na Sicília, em Agrigento, 3 com o grupo e 2 profissionalmente. Na Bélgica, não sei, talvez 10 vezes, não sei. Tenho que fazer esse trabalho. É uma das coisas, se eu não morrer, quero fazer esse levantamento exatamente. Já levámos o grupo aos 4 cantos e com sucesso, felizmente com sucesso. Alberto Rego, empresário, antigo torneiro mecânico, trabalhou nos estaleiros navais de Viana do Castelo e foi professor de mecânica na antiga Escola Comercial e Industrial de Viana, atual Escola Secundária de Monserrate. Tem 72 anos de idade e é há 45 o diretor do Grupo Etnográfico de Ariosa, que ajudou a fundar em 1966. Hoje o grupo tem cerca de 100 membros. Nas atuações internacionais participam 25 e nas nacionais 35. Ativos estão ao todo cerca de 50 elementos, todos jovens. O Alberto Rego o que quer é que os jovens tenham consciência do nosso passado, que sejam diferentes, que a sua vida seja diferenciadora da massificação mundial que anda por aí e que nos tentam acarneirar, e eu recuso-me a isso, e queria que isto fosse um complemento educativo e também penso que consegui. Ou seja, os jovens que andam no grupo valorizam-se, encontraram aqui o ombro amigo que muitas vezes precisamos na vida. Todos nós precisamos ter um ombro amigo. E esse ombro amigo muitas vezes foi encontrado no grupo, por uma razão muito simples, e vou-lhe explicar isto com 2 penadas. Os grupos fazem espetáculos. Os componentes têm que dar, digamos, a sua alegria, transmitir a sua alegria para os públicos, para que os públicos reajam. E depois recebem palmas, recebem aplausos. Tem um lado positivo. Quantas vezes nas escolas eles têm sucesso? Quantas vezes em casa têm problemas porque varrer a casa, lavar a louça, os pais, os conflitos com os pais, com as famílias, com os empregos, enfim, há insucesso. Mas no grupo batem palmas e, portanto, encontram no grupo um lado emocional positivo e isso é muito importante. É por isso que este grupo tem continuado e teimosamente, ao fim de 54 anos, continua a manter a juventude.